Boa noite, bom dia, boa tarde, pessoinhas. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tá? Então agora eu vou começar aqui com vocês. Peraí que eu tô tampando a visão de vocês aqui, né? Deixa eu pôr um pouquinho mais para baixo. Pronto. Então, nessa aula aqui, a gente vai dar continuidade então à nossa apostila. Não falta muito para a gente terminar, tá bom? E aí a gente já fica livre dela, a gente pode começar outra quando ela chegar, tá certo? O que fala esse módulo aqui a respeito, né, sobre o que se trata esse módulo? Então a gente viu, né, nos slides anteriores aquela parte de ecologia, então eu falei de relações ecológicas, eu falei de várias outras coisas relacionadas com seres vivos, com o ecossistema e o ambiente. E agora nessa unidade a gente vai falar um pouco sobre o planeta Terra. Tá? Então a gente vai caracterizar o planeta Terra, falar algumas coisas que estão presentes no planeta Terra que tornam ele um planeta único. E vai ser, acredito que seja interessante, tá? E seja uma coisa que vocês gostem muito, certo? Então, vamos dar início aqui, tá? Só que eu vou me colocar de novo para cima para não tampar a visão de vocês. Então, o que acontece, né? O nosso planeta Terra, ele é um planeta onde todos nós existimos, tá? É o único planeta até hoje que a gente tem ideia que possui organismos vivos. A gente não sabe, não tem provas suficientes de vida alienígena em outros locais, então por enquanto a Terra fica sendo aí tem aí uma posição privilegiada em relação aos outros planetas, tá? Pelo menos no quesito seres vivos e organismos vivos que a gente sabe. Pode ter outro planeta em algum outro lugar do universo que tenha vida? Pode, na verdade a chance disso existir, de em algum outro lugar, de outro sistema solar, outra galáxia, ter seres vivos, a chance é grande, tá? Não é pequena não. Só que a gente nunca entrou em contato com eles e provavelmente vai ser muito difícil isso acontecer. Se um dia isso acontecer, talvez seja a maior descoberta da história das ciências e vai revolucionar o nosso modo de pensar, tá? Então, por enquanto, a gente vai estudar só a nossa Terra e por que ela é importante para a gente, tá? E para os seres vivos, e tem uma certa importância astronômica por conta da sua posição privilegiada para que a vida tenha surgido no nosso planeta. Então, nosso planeta é um planeta rochoso, tá? Ele é o terceiro planeta em relação ao nosso Sol, tá? Então a gente vem depois de Mercúrio e Vênus, o nosso depois já é a Terra. Então a gente está próximo ao Sol, mas não está a uma distância tão grande dele. A gente está numa posição favorável, está numa região que a gente pode chamar de zona habitável, que é uma distância relativa do Sol, onde a vida consegue se desenvolver sem ser exterminada aí pelos raios solares e sem estar longe o suficiente para o planeta ser gelado a ponto de não conseguir comportar nenhuma forma de vida. Então, graças a essa posiçãozinha, né, que é um grande acidente cósmico, se a gente parar para pensar, por conta do planeta Terra estar exatamente nessa posição, todas as formas de vida que que existe hoje no nosso planeta e as que já existiram, só aconteceu isso, só essas formas de vida só surgiram devido à posição da Terra exatamente nesse planeta. Algumas outras coisas também influenciaram, como por exemplo a composição do nosso solo, da nossa atmosfera, mas a posição é a mais importante. Tá? A gente tem, por exemplo, Marte, que não tem uma composição muito. Marte está aqui, ó, logo depois da Terra. Ele não tem uma composição muito diferente da Terra, ele é um planeta rochoso também, tem várias rochas, só que lá é um deserto vermelho, estéril, sem vida, justamente talvez por conta da distância que ele tem maior em relação ao Sol. E os gases de efeito estufa que existem lá, enfim, tem vários fatores, não vou entrar em detalhes muito a respeito disso. Mas basta saber que a gente está ali a uma distância favorável ao Sol, a mais ou menos 150 milhões de quilômetros de distância. Isso pode parecer muito, mas em termos astronômicos é muito pouco. Tá? Se a gente usasse medida de ano-luz para descrever isso, a gente está a alguns minutos-luz de distância. Se vocês não sabem o que é um ano-luz, não se preocupem que a gente vai ver isso ainda. Tá? Mas basta saber que a gente está numa posição favorável em relação ao nosso Sol. Tá? Então, ó, o nosso planeta Terra ele é composto aí de
várias coisas, né? Daria para a gente, nossa, dar muita aula só sobre a composição química do nosso planeta, mas de maneira geral a gente divide, né, o nosso planeta em 3 grandes estruturas principais: o manto, a crosta e o núcleo. A gente vai ver com mais detalhes esses 3. Tá? O único que a gente consegue visualizar melhor, porque a gente vive nele, é a crosta terrestre. Os outros, o núcleo e o manto, a gente já, principalmente o núcleo, né, já são fora da alçada de a gente conseguir ir lá ver como ele funciona, ver realmente ele de perto. Mas como que a gente consegue saber como esse planeta é por dentro se a gente não consegue chegar até o núcleo? Tá? A gente não consegue perfurar. Se você for perfurando o nosso planeta, vai chegar uma hora que a pressão vai ficar muito grande e você não vai conseguir passar. E o calor também vai ficar muito grande. Por quê? Como que a gente consegue saber, então, o que existe lá dentro? A gente usa algumas técnicas de inferência, tá? A gente pode usar fósseis, certo? Que são essas estruturinhas aqui. O que é um fóssil? É um vestígio de uma forma de vida que já não existe mais. Tá? Uma forma de vida extinta que por acaso ficou ali, sofreu um processo de fossilização e ficou impressa em uma rocha. Tá? Geralmente esses fósseis eles nos ajudam a dizer a idade do planeta, a composição da atmosfera naquele dado momento e algumas estruturas relevantes àquilo. Quando a gente for estudar um pouco mais de fósseis, a gente vai ver que os fósseis eles se organizam em camadas, tá, de fossilíferas, e aí geralmente o fóssil mais antigo é aquele que fica embaixo, tá, e o fóssil mais novo é aquele que está mais em cima, justamente porque eles vão sendo soterrados. Mas aí a gente pode utilizar eles para inferir algumas coisas a respeito do nosso planeta, como por exemplo a idade dele. A gente sabe, graças não necessariamente a fósseis, mas a minerais que a gente tem na crosta terrestre, que o nosso planeta tem mais ou menos 4 bilhões de anos, tá, de vida. Né? Um planeta já velhinho, em comparação ao nosso sistema solar, que é mais velho, ou até mesmo a origem do universo, né, que a gente sabe, do Big Bang, a gente ainda é novinho em relação a esses eventos. Tá? Mais ou menos o Big Bang, se não me falha a memória, eu estou falando de cabeça aqui o número, mas foi mais ou menos há 13 bilhões de anos atrás, então aí passou muito tempo até que a Terra e o nosso sistema solar surgisse. Outro meio da gente saber como é a parte de dentro do nosso planeta é a atividade de vulcões. Tá? O vulcanismo ele expele lava, magma derretido, né? Um vulcão. Vou mostrar a estrutura de um vulcão para vocês verem. Ele expele lava e magma para fora. Tá? Essa lava e esse magma, eles trazem aí rochas e minerais que existem lá no manto terrestre. Então a gente consegue saber como essas estruturas são. Tá? A gente começa a saber a composição química do manto. O vulcão nada mais é do que uma falha ali, como se fosse uma aberturinha por onde o magma, que fica na região do manto, ele consegue se sobrepor para fora e extravasar para fora do nosso planeta. E a gente usa também uma máquina, tá? Que a gente chama de sismógrafo, que ele mede aí é parecido com aquela máquina que vocês já devem ter visto em tantos locais aí, filme, tá? Que mostra os batimentos cardíacos, que fica fazendo aquelas ondinhas. O sismógrafo, ele mede essas ondas também, só que ele mede um tipo de onda, em vez de medir a onda do batimento cardíaco, ele mede ondas sísmicas. O que são esses? São movimentos da crosta terrestre. A partir dessas ondas que a gente tem no sismógrafo, né, os geólogos conseguem analisar esse padrão e descobrir como que está acontecendo um terremoto, um abalo sísmico, uma movimentação na crosta terrestre, conseguem estudar ali como é a parte interna do nosso planeta, baseado nas ondas que chegam, né, as ondas de vibração mesmo, quando treme a gente tem aquela vibração, são essas ondas que um sismógrafo mede, e aí a gente consegue estudar a parte de dentro só baseada nessas ondas, certo? Então são aqui algumas maneiras que a gente tem para entender a composição da Terra e o funcionamento e as estruturas do nosso planeta. O vulcão, que eu expliquei para vocês, ele surge em uma região que a gente chama de falha tectônica. Tá? O que é uma falha tectônica? A gente vai ver, quando a gente vai falando da nossa crosta terrestre, que ela é composta aí de várias placas, né, tectônicas, que a gente chama de placas tectônicas, que são grandes pedaços de crosta que ficam flutuando sobre o manto. Tá? O manto que é a parte mais líquida do nosso planeta, a parte interna ali,
que é líquida, mas é líquida na forma de magma, né? Então é extremamente quente. Então eles ficam flutuando ali e a gente tem aberturinhas que são os vulcões. Então os vulcões eles expelem parte do magma que vem lá do manto para fora. A atividade vulcânica ela gera aí alguns problemas, né? Principalmente poluição natural, que a gente fala, né? Libera uma quantidade muito grande de cinzas e poeira na nossa atmosfera. Isso já causou até algumas extinções, ou seja, já matou muitas espécies de plantas e animais do nosso planeta graças a essa nuvem de poeira que são liberadas dos vulcões. Mas eles são um fenômeno natural que às vezes é importante, que ajuda a renovar o solo, aumenta a fertilidade do local onde ele ocorre, e são assim, fenômenos da natureza que estão presentes no nosso planeta desde o início da sua história geológica. Na verdade, os vulcões eram muito mais presentes, eles foram aos poucos desaparecendo, né, sendo inativados, e hoje em dia a gente tem menos vulcão do que a gente tinha alguns bons milhões de anos atrás, justamente porque a Terra já esfriou do que quando ela surgiu. Então ela já está muito mais fria e permitiu que esses vulcões se inativassem, deixassem de existir. Mas a gente ainda tem muito vulcão ativo por aí, principalmente nas falhas tectônicas. Então, falando agora especificamente daquelas 3 estruturas que eu disse, que eu explicaria mais detalhadamente sobre a Terra, a gente tem primeiro então a crosta terrestre. Estou falando de crosta terrestre, manto, mas eu ainda não expliquei, né? Então agora só que talvez isso fique um pouco mais fácil para vocês entenderem. Crosta terrestre é a camada mais externa, tá? essa camadinha que envolve o nosso planeta, tá? Ela reveste ele. Parte dela é composta só sobre rocha, né? Principalmente sobre rocha, mas existe uma parte dela que é feita de água, ali, revestida de água. Tá? A gente tem uma parte de rocha que fica no assoalho do oceano, né? Na parte de baixo. Geralmente ela é mais fina porque a gente tem uma camada de água grande em cima. Mas basta saber que ela é uma camada que varia de 5 km até 70 km de espessura. A gente não consegue, tá, com equipamento humano, perfurar esse manto, essa crosta, totalmente até a gente chegar no manto, que é essa camada mais embaixo que a gente tem aqui. Tá? Mas o que a gente sabe é que essa crosta terrestre ela surgiu a partir quando a Terra começou a esfriar. Tá? O nosso planeta ele passou por um processo de resfriamento. E aí parte daquele magma, né, que existia ali quando o nosso planeta era jovem, ele era extremamente quente, não tinha atmosfera, não tinha nada. Essa parte que esfriou do nosso planeta deu origem a essa camada de rochas que é a nossa crosta terrestre. A gente tem aí vários tipos de rocha, né? A gente tem as magmáticas, as sedimentares e metamórficas. Vocês já devem ter visto isso em geografia com mais detalhes, mas rochas magmáticas são aquelas que surgem a partir da solidificação de um vulcão. Então, o vulcão joga lava para fora. Quando ele solidifica, isso se torna uma pedra, né? Uma rocha, que a gente chama de magmática. A gente tem a sedimentar, que é quando essa rocha magmática ela é quebrada em pedacinhos pequenos, tá? Em sedimentos pequenos, que depois vão formar uma nova rocha, que é essa rocha sedimentar. E a gente tem a metamórfica, que é uma transformação dessa rocha sedimentar. Então, é uma evolução das rochas do nosso planeta. No início, todas eram magmáticas, depois surgiram algumas sedimentares, depois as metamórficas. Tá? Então, hoje em dia, no nosso planeta, a gente tem uma quantidade muito grande de rocha sedimentar e metamórfica, o que indica que o nosso planeta é bastante antigo, tá? Que ele já passou por várias transformações. Quando o nosso planeta era novo, a maioria das rochas eram magmáticas, porque só tinha atividade vulcânica o tempo todo ali. Ainda falando da nossa crosta terrestre, né, nossa camada de rochas que envolve o nosso planeta, ela pode ser dividida em litosfera, hidrosfera e atmosfera. Hidrosfera seria a parte líquida da nossa crosta terrestre, que seriam os mares e oceanos, né? Grande parte dela é composta por essas águas, né? Que seriam os oceanos e os mares. A litosfera, que seria a parte de rochas, mesmo a parte sólida, tá? Dos continentes. E a atmosfera, que é uma camada de ar que envolve o nosso planeta, tá? Aqui é onde a gente usa para respirar. A gente vai ter aulas ainda só sobre atmosfera e formação de atmosfera mais para frente. Não é agora que a gente entra nesse detalhe. A nossa crosta terrestre ela não é uniforme, tá? Ela não é toda fechadinha, certinha. É até bom que ela não seja assim. Que nem eu expliquei para vocês quando eu estava falando lá sobre os vulcões, ela é formada por várias placas tectônicas, que a gente consegue ver de certinho nesse slide aqui. Tá? O que são essas placas tectônicas? Significa que aqui existe uma falha
tá, geológica, todas essas regiões aqui, que essas placas elas ficam ali boiando sobre o manto da Terra. Então imagina, igual você pegar um ovo cozido e der uma quebradinha nele, ele vai rachar em algumas partes. Essas rachaduras aí vão ser equivalentes às placas tectônicas que a gente tem. As regiões onde a gente tem um encontro entre as placas tectônicas, por exemplo, aqui, são geralmente regiões onde tem muito terremoto. Por quê? Porque vocês podem olhar aqui, nessa imagenzinha, nesse gifzinho que eu coloquei aqui, isso aqui é o encontro de duas placas tectônicas. Então, quando elas se encontram, geralmente elas geram atrito entre elas. Esse atrito causa tremor de terra, porque elas estão batendo umas nas outras, tá? E o surgimento de cordilheiras, de montanhas, geralmente surgem nessas regiões, porque elas começam a bater e começam a se empurrar umas para cima, ou uma ir para cima da outra, e aí você tem o surgimento de grandes cadeias de montanha. Se vocês olharem nesse mapa aqui, vocês nunca vão ter que saber isso que eu estou falando, mas basta saber que aqui, por exemplo, a gente tem a Cordilheira dos Andes, tá? Que é uma cordilheira de montanhas que a gente tem nessa região aqui. Aqui na Índia, a gente tem outra cordilheira famosa, que é o Himalaia. Aqui a gente tem montanhas também, então geralmente todas essas regiões vão ter montanhas ou vulcões. Tá? Geralmente vai ter atividade vulcânica, porque nesses locais, como as placas são um pouco mais afastadas, o magma consegue extravasar para cima. Tá? A gente consegue ver a lava saindo de dentro do nosso planeta nessas regiões. Quando a gente tem uma falha geológica bem no meio do mar, então aqui está bem no meio do mar, tá vendo? Aqui é o nosso Oceano Atlântico, né? Aqui seria o Brasil. Desculpa por estar em inglês aqui também, tá? Mas é só detalhe, eu não vou cobrar isso aqui de vocês, é só mais curiosidade. Aqui no meio a gente tem montanhas submarinas. A gente chama essa região aqui de dorsal mesoatlântica. É uma regiãozinha aqui rica em montanhas e vulcões submarinos. Muito interessante se vocês procurarem algumas imagens aí no Google. Então, isso tudo que eu expliquei foi a nossa crosta terrestre. Então, só recapitulando, ela é composta de rochas sólidas e ela envolve o nosso planeta, limita ele a uma camada fina de até 70 quilômetros e ela tem várias rachaduras ali que dividem ela em várias placas tectônicas, tá bom? Que ficam boiando sobre o manto, que é a próxima estrutura que a gente vai falar agora, certo? O manto, ele é o quê? Ele é uma camada mais líquida, tá? Feita principalmente de magma, que está logo abaixo da crosta terrestre. Então ela é extremamente quente, pode chegar a mais de 2.000 graus Celsius, ou seja, muito quente. Todas as rochas ali são derretidas, então aí é uma presença de magma, tipo uma lava de vulcão o tempo todo ali. Então ali é da onde surgem a lava de vulcão do nosso planeta. Elas vêm todas do manto terrestre. O nosso manto terrestre, né, por ele ser líquido, ele cria um sistema de correntes que a gente chama de correntes de convecção. A gente vai ver melhor correntes de convecção no ano que vem, tá? Mas basta saber que são essas correntes que geram movimentação nas placas tectônicas aqui, essas movimentações, igual eu expliquei nessa imagem, que causam os terremotos, a formação de montanhas e a atividade vulcânica, graças à movimentação na litosfera ali, tá? Nessa região. Então, o manto é mais ou menos isso, tá? Ele tem por volta de 2.900 quilômetros da superfície, tá? Da Terra até a região mais interna do nosso planeta. E ele é composto principalmente de rochas magmáticas derretidas. Depois dele, a gente tem o núcleo terrestre. Tá? O núcleo é a parte mais interna do nosso planeta. Ele fica bem lá no meio dele, tá? Bem no centro do nosso planeta. E ele é dividido em duas fases. Né? O núcleo interno, que seria o meinho, e o núcleo externo. Qual que é a composição do núcleo? Né? A gente sabe que ele é composto principalmente de ferro e níquel. São dois metais aí pesados e eles acabam se acumulando no núcleo do nosso planeta. A parte do núcleo externo, ela é líquida ainda, bem parecido com o nosso manto. Só que o núcleo interno do nosso planeta, ele é sólido, tá? Mesmo as temperaturas chegando até 6.000 graus Celsius, ou seja, 6.000 graus é quase a temperatura do nosso Sol, para vocês terem noção. Então, dentro da Terra, a temperatura chega até a mesma temperatura do nosso Sol, ou seja, é muito quente. Só que o nosso núcleo interno, ele é sólido. Por quê? A gente viu lá, quando a gente estava falando dos estados físicos da matéria,
que o calor e a pressão, né, a temperatura e a pressão, influenciavam nos estados físicos da matéria. Então, como aqui você tem uma pressão muito grande, está fechando o núcleo ali como se fosse uma grande panela ali, tampando o núcleo, a pressão é tão grande que mesmo ele tendo 6.000 graus Celsius, ele é sólido, tá? Devido à pressão ser tão grande. É graças a esse núcleo, né, que é feito principalmente de ferro e de níquel, que existe o campo magnético da Terra, que a gente vai ver com mais detalhes nos próximos anos. Que é um campo eletromagnético gerado principalmente pelas cargas de elétrons aqui dos átomos de ferro. Enfim, não se preocupem com isso aqui é mais curiosidade para vocês saberem que existe. Mas esse campo gravitacional ele é muito importante, ele protege o nosso planeta contra raios cósmicos, aí, contra a radiação solar, e acaba auxiliando na vida do nosso planeta. Tá bom? Então, com isso, a gente termina esse módulo aqui sobre o planeta Terra. Espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, me mandem mensagens que eu posso esclarecer melhor para vocês. Tá certo? Muito obrigado, então, até mais.